Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eduardo do canal Mototrend aqui para bater um papo com vocês aqui, um papo aleatório. Falar sobre diversos assuntos. Eu agora indo até a City Motos, a melhor concessionária, o melhor pós-venda de São Paulo quando se refere a SBM Shinerai. Não acredita em mim, vai até lá, conversa com os caras, conhece a oficina, bate um papo, você vai entender exatamente o que eu estou falando. A bordo aqui da minha Zontes 350e, a melhor scooter da categoria. Podem vir com X-Max, podem vir com Dafra, não tem jeito. É a melhor scooter da categoria, sem a menor sombra de dúvida. Agora que a Urban foi embora, né, com dor no coração, e é aquilo. Nesse trânsito aqui, ó, a Urban dá de 10 a 0. 350e ela é larga, sabe? Mas, né, na vida não dá pra ter tudo que a gente quer e fazer com que as coisas sejam exatamente como a gente quer. Então a gente tem que abrir mão de algumas coisas para muitas vezes alcançar outras. E isso faz parte da vida. Tô todo dolorido. Quem acompanha o Instagram viu que ontem eu fui com o Rick na academia. Rapaz, aquele homem treina pesado, hein? E eu tô numa fase, cara, uma mudança de vida assim, uma coisa incrível mesmo. Às vezes eu olho pra mim e falo, meu Deus, em um ano ou menos de um ano, quanta coisa tem mudado na minha vida. Eu era um cara que até um tempo atrás, eu não me lembro se é um ano, alguns meses, ficava em live até 1h da manhã, meia-noite, 1h30. Acordava mal-humorado, acordava com dor de cabeça, acordava cansado no dia seguinte, porque eu tenho que trabalhar. E ali, né, naquela vida sedentária, engordei pra cacete, principalmente depois que eu fiquei doente. E agora tô aí, perdi quase 10 quilos, indo na academia 90% dos dias. 90% dos dias. 85% dos dias. Me alimentando 90% de forma correta. Sim, porque eu também sou filho de Deus. Aliás, fui pra Bahia recentemente, all inclusive, e eu voltei pesando apenas 1 quilo a mais. Olha só que maravilha, 1 quilo não é nada. Fiz um trabalho fantástico no que se refere à alimentação lá na Bahia. Mas eu não deixei de comer as coisas, sabe? Comi tudo que eu tive vontade. Mas obviamente de forma comedida. Tomei uma cachaça, lógico que eu tomei, né? Porra, não vou beber. Tomei. Mas passei com louvor. E agora eu tô aqui. Continuo nessa empreitada. Cara, me sentindo muito mais disposto, com muito mais saúde. E sabe o que é engraçado? Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Até o lado financeiro, até o lado do trabalho começou a mudar sem que eu fizesse esforço. Olha que curioso isso. Que eu acho que no fundo, quando você tem essa mudança, você começa a atrair coisas boas, né? Me livrei daquela vida anterior, aquela energia diária negativa, e tudo começou a andar. Dei uma afastada assim, não dei uma afastada. Esse mundo de moto também, você começa a ficar muito nesse mundo de moto, ele te contamina, sabe? A internet, o pessoal ali das motocas, os youtubers, é muita raiva, é muito comentário negativo no YouTube, é muita gente com rancor. Pessoas que você faz uma crítica à moto, elas acham que você está criticando elas mesmas, sendo que eu jamais vou criticar
alguém de forma pessoal, principalmente quem eu não conheço, né? Mas a pessoa fica puta porque eu critiquei a Bajaj e ela tem uma Bajaj, porque ela tem uma Scrambler, eu critiquei a Scrambler. E se você quiser falar mal das Ondas por mim, cara, pode falar mal das Ondas, da Shinerai, da SBM. Pra mim, minha vida não muda em nada. Os meus patrocínios continuam todos no ar, você falando bem ou mal. Os meus negócios continuam crescendo. Inclusive, pessoal, logo logo eu solto o vídeo aí de lançamento da Credvia. Credvia, nova empresa. Mais uma empresa de empreendedorismo na minha vida. Empresa essa voltada exclusivamente para consórcio e financiamento de veículos e imobiliário. Ah, mas consórcio é uma furada. Ah, mas meu Deus, só ganha... Como é que é? Só ganha dinheiro quem vende o consórcio. Porra. Então eu dei golpe em mim mesmo, porque eu fechei 3 cartas de consórcio comigo. Então eu ganhei dinheiro comigo e eu tô perdendo dinheiro comigo? É isso? É uma balela, um monte de gente estúpida que não conhece, que nunca tirou as dúvidas na hora de fazer, que nunca entendeu quais os riscos, como faz para cancelar, o que você ganha, o que você perde. Isso tudo eu falo, tá? Eu não escondo de ninguém. Que é bem diferente fazer consórcio numa concessionária. Não importa se é concessionária da Honda, da Shinerai, da Bajaj. Esses caras não sabem vender e esses caras te enganam mesmo. Na lata, dane-se você. Então você que está querendo entender e conhecer Credvia Consórcios, entre em contato comigo, estou deixando o meu telefone aí. E se não valer a pena fazer consórcio, eu falo para você. Teve uma pessoa que me chamou há pouco tempo para fazer uma carta de 2 milhões de reais de consórcio. Vocês não têm ideia do quanto eu ia ganhar de comissão para fechar 2 milhões em uma carta. Ela tem 6 seguros comigo. Carro de 500 mil, carro de 300 mil, carro de 600 mil. Sabe o que eu falei para ela? Doutora, para você não vale a pena. Não vale a pena você fazer consórcio. Por isso. Sabe o que ela falou para mim? Meu Deus, Eduardo, você não tá tentando empurrar. Eu falei, pra que eu vou empurrar em você, meu? E a vida é assim, sabe? É por isso que as coisas dão certo. Você tem que ser honesto e transparente com todo mundo. Então entre em contato comigo aí, pra gente bater um papo, caso você queira. E principalmente, gente, consórcio imobiliário, pra você que é mais novo, que quer ter alguma coisa na vida, você que não tem um puto guardado na conta. Ah, eu vou juntar 500 reais por mês, aí chega mês que vem você dá uma pistolada maior no cartão porque você comprou uma jaqueta de moto. Aí você fala, ah, esse mês não vai dar, mas mês que vem eu guardo. E no final do ano você não juntou nada, chega no final do ano você tem 3 mil. Aí aparece uma viagenzinha no Réveillon, uma festinha. Ah, dane-se os 3 mil, eu começo de novo. Ai, consórcio é uma furada. Você é uma furada pra você mesmo. Melhor dar dinheiro pra Porto Seguro administrar do que deixar no teu bolso. Vocês sabem, né? E aí eu tô aqui. E aí as coisas elas vêm melhorando sem que eu faça nenhum esforço. Olha que coisa incrível. Claro, né, gente? Você tem que trabalhar, né? Eu acordo cedo todo dia, porra. Então você tem que trabalhar, obviamente. Quando eu falo nenhum esforço, é questão de energia, questão das coisas darem certo. Porque tem gente que tenta fazer as coisas e nada dá certo. Tenho viajado bastante. E o negócio do mercado de motos, cara, meu Deus do céu. Tenho ficado meio por fora assim, eu vejo os lançamentos e tal. Tenho acompanhado alguns poucos canais, eu vejo algumas notícias do Motul. E é impressionante, né, gente, como os caras estão agora se valendo de lançamento internacional, tipo Bilmotoca, para poder trazer conteúdo para vocês.
Eu vejo canais aí, e eu sou um cara super a favor do patrocínio, tanto que eu sou patrocinado por 2 empresas. Mas eu acho que quando você é patrocinado, você tem a obrigação de contar a verdade e falar que você é patrocinado. O que eu acho tristeza e sacanagem é quando o canal é patrocinado, eu sei que ele é, tá? E ele não fala nada. E aí ele começa a soltar matérias patrocinadas dentro das fábricas, fazendo vídeo de peça, falando que a empresa bateu recordes e mais recordes naquele ano. Isso eu acho deprimente, degradante. É meio degradante, questão de ser humano. Eu tô espirituoso, né? E eu tô devendo umas lives pra vocês também, né, cara? Eu parei de fazer live desde que eu fui pra Portugal, fim do ano, que eu voltei em janeiro. De lá pra cá, eu fui 2 vezes pro Paraguai, fui pra Bahia, fiz uma viagenzinha aqui pro interior de São Paulo. A academia, né, todos os dias, então depende muito do horário da Fernanda, do trabalho dela. Então às vezes dá pra ir de manhã, às vezes não dá, às vezes dá pra ir à tarde, ou às vezes eu vou à noite. E aí eu acabo priorizando outras coisas. Uma coisa legal que eu comecei, cara, você vê como é que as amizades elas influenciam, né? Me aproximei demais do Rick nesse meio tempo, vocês devem estar acompanhando aí, muito em função da saúde, do esporte. Gente, o Rick é um cara que ele sempre me encheu o saco. Desde sempre o Rick me enche o saco por causa de academia e de treinamento. Sempre, sempre, sempre. E sempre falou na minha orelha. E aí desde que eu comecei a ele, é um cara que ele tem incentivado, sabe? Eu ir pra academia e tal. E aí você começa a bater papo, a gente sai muito pra tomar café, pra conversar. E não tem assunto de moto, tá? Não tem assunto de moto, são vários assuntos. Aliás, ontem ele me deu uma baita de uma comida de rabo. Eu não vou falar pra vocês o motivo, mas ontem ele me comeu o rabo por telefone. E a minha resposta pra ele, sabe qual foi? Você tem razão, Rick, você tá certo. Eu vou fazer isso. Não tem nada a ver com a academia, é um assunto, outro assunto. E acho que 2, 3 horas depois a gente estava na academia treinando junto. E teve um cara, um hipócrita, que dizia que nós somos irmãos, que fulano é o meu irmão, que a gente é contra o que a gente fala e a gente se respeita. E ele demonstrou que isso tudo é mais uma mentira e mais uma falácia. E eu percebi que com o Rick isso é verdade, sabe? Porque ontem ele me comeu o rabo, cara, de um assunto. E eu poderia ter ficado ofendido, eu poderia ter ficado bravo, e eu tive a humildade de reconhecer e entender que o Rick tinha razão. Isso é pessoal, não tem nada a ver com moto, gente, pelo amor de Deus. E a gente estava treinando momentos depois. E não foi só essa primeira vez não que a gente divergiu de verdade, de forma honesta, sabe? De forma real, de peito aberto. Sem falsidade, sem conversa de YouTube, de youtuber, né? E todo esse processo, desde, né, de então, e às vezes eu volto a falar, é para mostrar para vocês o quanto a minha vida tem mudado e quanto melhorou. E eu não vou falar pelos outros, mas outras pessoas também tiveram a vida melhor quando eu acabei me afastando. E é claro que nós estamos aqui para sermos pessoas melhores, né? Então, aí eu acabei me aproximando muito do Rick. A gente conversa muito coisas que não tem nada a ver com moto. Porque moto chega uma hora que enche o saco, os assuntos são sempre os mesmos. É a mesma história de sempre. E aí uma outra coisa que eu comecei a olhar, que eu nunca liguei, cara. Olha como é que é a influência, né? Relógio. Nunca liguei pra relógio. E o Rick é um cara que gosta. E aí um dia na padaria tomando café, falei: Rick, me fala aí, como é que você gosta, tal. E uma vez eu falei pra ele: cara, eu acho uma bosta, Rick, porque você bota esse troço com esses 2 ponteiros
Eles não te falam nada, eles não te explicam nada. E aí ele me contando tal, fiz uma loucura, fui lá, comprei um reloginho chinês no AliExpress. Gostei, cara, adorei o relógio. É um relógio que tem história. Aí eu fui lá, comprei o segundo relógio chinês. Aí eu parti para um americano. Depois eu parti para um nacional, que é japonês. E agora eu parti para um suíço. Aí o que você faz? Você começa a entrar na internet e começa a acompanhar canal. E aí a tua vida, que era 100% moto, você começa a ver assunto de relógio, você começa a ver assunto de saúde, você começa a ver assunto de treinamento, você começa a ver umas paradas de peptídeos, uns negócios injetável maluco aí. Mas isso é tudo coisa que você vai absorvendo, sabe? Conteúdos diferentes. E aí você sai um pouco desse negócio de moto. E você sabe que sair desse negócio de moto foi interessante. Sabe por quê? Porque eu tenho duas motos hoje. E às vezes dane-se o que tá saindo, que vai lançar. Porque eu tô feliz com as minhas duas. Eu tô vivendo outras coisas, academia e tal. E aí você fala, porra, e tem nego brigando por causa de moto, cara. Tem cara brigando por isso. É incrível, né? Então assim, eu tô muito feliz de dividir isso aí com vocês, de dividir essa mudança aí. Espero poder talvez influenciar a vida de vocês para algum tipo de mudança, começar a ir numa academia, treinar, comer melhor. Continuo, você quer comer um hambúrguer, eu como, quero comer uma pizza, eu como, tudo eu como. Só que tudo de forma inteligente agora. E hoje aconteceu uma coisa que me deixou extremamente triste, né? Eu tenho um grupo de amigos aí, galera que faz rolezinho de moto toda quinta-feira pra praia e tal. E nesse grupo, nessa galera, teve uma turma que foi pra Serra do Rio do Rastro no final de semana aí, no feriado. Legal, tal, dentre eles tá o Bobs, cara, que é um cara que eu tenho um carinho, eu adoro o Bobs. Eu conheço o Bobs há muitos anos, cara inteligentíssimo. E aí nesse grupo, hoje, um dos caras que foi pra Serra do Rio do Rastro faleceu. E aí eu fui entender, eu não conhecia a pessoa. E eu fui entender o que aconteceu. E ele estava de moto, acho que na segunda-feira agora, não, depois do feriado. E acho que o farol ficou amarelo, o carro freou, ele foi desviar, bateu no outro carro, gente. Foi uma batida boba, tá? Ele tava com umas ondas igual a essa. E o cara bateu, caiu, ele caiu normal, tava machucado e tal, foi levado pro hospital público. Chegou lá, fizeram as coisas que tinham que fazer, o cara tava bem no hospital. Aí piorou, descobriram que ele teve uma hemorragia interna, algum problema no baço. Fez a retirada do baço. Só que as coisas se complicaram e o menino veio a falecer. E isso me deixou extremamente pensativo, porque apesar de não conhecer o rapaz, eu fico triste, sabe? Quando eu vejo um motociclista falecer, que nem às vezes eu vejo um grupo de moto que alguém morre. Aí eu falo, porra, cara, podia ser eu, podia ser meu amigo, podia ser vocês aí que estão assistindo o vídeo. Podia ser um segurado meu, sei lá. E eu fico extremamente triste. E aí você começa a fazer uma autorreflexão. Inclusive eu fiquei sabendo disso antes de sair de casa agora para vir aqui na City Motos. E eu não... Cara, eu perdi a vontade de sair de casa hoje. Aí eu perdi a vontade, falei, mas eu tenho compromisso, eu tenho que ir. E aí você começa a fazer uma autorreflexão, né? Quantos vídeos meus que vocês assistem que eu não tô de jaqueta, que eu não tô de luva. Ontem eu levei a Fernanda no médico, eu fui de calça e camisa polo. Será que às vezes uma jaqueta, por exemplo, essa minha jaqueta aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Ela tem um protetor de coluna. Aliás, não deixe de esquecer que eu vou mostrar pra vocês depois. Segue lá no Instagram, eu vou colocar lá depois pra vocês.
E aí, caraca, bicho, sai de casa. Olha que zontes bonita. Sem usar um protetor de coluna, sem usar uma jaqueta, sem usar uma luva. Será que no caso desse rapaz, uma jaqueta poderia ter salvado? Não sei onde foi a pancada. Mas será que às vezes o que vai fazer você melhorar ou piorar ou se salvar é uma jaqueta, é um EPI? Por exemplo, eu tô de calça jeans, eu não tô usando minhas calças HLX com proteção, poderia estar usando. Ó, o tênis que eu tô tá errado. Então, cara, vamos fazer às vezes uma autoanálise. Pô, tô com essa jaqueta aqui, jaqueta de verão, ó, super ventilada, é incômodo, claro que é. Mas coloca a jaqueta, compra um protetor de coluna, a jaqueta vem com aquele EVA porcaria nas costas. Compra um protetor de coluna, enfia na tua jaqueta, às vezes é o que vai te salvar, sabe? Às vezes você vai na padaria, às vezes você vai levar teu filho na escola, é tão pertinho. Então eu vou começar a me policiar com relação a isso. Então a família do rapaz não vai me assistir, eu não o conheço tal, mas eu garanto que, eu prometo, e eu faço isso sim. As minhas orações que eu faço antes de dormir e quando eu acordo, eu agradeço poder abrir o olho e ter mais um dia, né? Porque, cara, todo dia é um dia a mais que Deus te dá e a gente não sabe. Quando você abre o olho de manhã, você não sabe se você vai deitar na tua cama de novo à noite, sabe? E eu acho que nós temos que ser mais gratos a tudo que a gente tem. A moto que a gente tem, se é nova, se é velha, se a moto... Não interessa, cara. Seja grato às coisas que você tem, seja grato ao que a vida te dá. Às vezes a gente não tem o que a gente quer, às vezes a gente não ganha o salário, mas a gente tem inteligência para buscar, cara. Então comecem a ser gratos a tudo isso. Comecem a ter cuidado, comecem a se proteger. Vai fazer uma viagem, tenha todos os EPIs. Até eu conversei com o Bobs, ele foi viajar, usou um moletom, cara. E aí fica, acho que esse vídeo aí para vocês refletirem. É um papo aleatório mesmo, como eu faço sempre. Aquela galera que gosta de mim vai assistir até o final. Eu espero de alguma forma poder impactar a vida de vocês com relação a isso, tá bom? Chegando aqui na City Motos em 5 minutos, gravar um vídeo lá pra vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais um papo aleatório. Fiquem com Deus. Estamos juntos, até a próxima. Fui!